Um executivo de carreira sólida em multinacionais. Um brasileiro que fez as malas e morou na França e nos Estados Unidos. Um engenheiro que decidiu trocar a estabilidade para se arriscar na política. Um deputado que se tornou CEO de um dos maiores jornais esportivos do país. E no meio disso tudo, um homem que fez talvez a transição mais bonita de todas. Do coração de gelo à apaixonada. Hoje, o convidado do Transições não é só alguém que admiro como profissional. Ele é o amor da minha vida, o mais lindo, o meu marido, Paulo Ganimi. Eu sou Sara Ganimi e esse é o Transições, um podcast sobre as coragens que mudam a vida. Aqui você vai ouvir histórias de pessoas reais que tomaram decisões difíceis, mudaram de rota e escolheram caminhar na direção de quem elas são, mesmo quando tudo parecia incerto. Paulo, você já viveu tantas transições que daria para escrever vários livros, mas eu quero começar com a mais improvável. O homem racional, frio, sempre calculando, se tornou alguém capaz de se jogar de cabeça na política, no amor e até no jornalismo. O que foi mais difícil? Pedir demissão de uma multinacional para ser candidato ou abrir o coração para se apaixonar de verdade? Caramba, bom, primeiro, obrigado pelo convite. Difícil estar aqui com você, meu amor, ainda mais com essas perguntas tão difíceis. Eu não sei o que foi mais difícil, porque as motivações são diferentes, né? O motivo de querer ser candidato era olhar para frente e querer algo no futuro, né? No futuro no sentido de querer um Brasil melhor, querer um Rio de Janeiro melhor, querer construir algo para o Brasil e também para mim, né, para minha família. E por mais que pareça ser isso também, quando você pensa no relacionamento, né, construir algo, para mim não foi isso. Para mim não era algo de, é um plano de mudança da minha vida ou querer construir uma família, e sim algo momentâneo, um sentimento instantâneo que eu vivia naquele momento, uma certeza de algo que eu vivia, que era o amor por você, né? Então, muitas pessoas constroem, casam ou começam um relacionamento pensando nessa construção, né? Para mim nunca foi isso. Para mim foi sempre uma certeza imediata daquilo que eu estava vivendo e que eu queria viver contigo naquele momento. Que lindo! E aí, então vamos começar do começo, né? Qual foi a sensação da sua primeira grande transição, que foi ali sair do Brasil e ir morar na França, depois nos Estados Unidos, sair do seu país e viver uma cultura, uma realidade totalmente diferente? Eu acho que sempre me adaptei fácil às mudanças da vida. Nunca tive muita... Apesar de eu não ter me mudado muito, por exemplo, de casa, ter uma família, né, meus pais, até meu pai falecer, sempre foram casados, assim, não tive muitas mudanças, mas a mudança nunca foi um dilema. Eu acho que sempre gostei de experimentar coisas novas, viver novas experiências, de sentir um pouquinho esse frio na barriga também. Então, me mudar para outro país, claro que você tinha ali a dificuldade em enxergar como é que seria a sua vida longe da minha família, né? Eu sempre fui muito próximo da minha família, gostava muito dos eventos familiares, não só com a minha família mais próxima, né? Meus pais, meus irmãos, mas também com os meus primos, minhas tias, meus tios. Então, assim, estar próximo da família sempre foi algo importante. E também dos amigos, né? Eu sempre tive muitos amigos e eu era uma pessoa que sempre cultivava amigos, né? Criava grupos de amigos e me afastar talvez não fosse uma coisa tão fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre prezei muito pela minha carreira. Nesse caso, né, eu queria muito construir, aí sim, uma carreira de sucesso e eu acreditava que passava por uma passagem, né, por uma experiência no exterior. Nunca tive o sonho de morar fora para sempre, nunca quis fugir do Brasil ou morar fora por conta dos problemas do Brasil, que muita gente quer sair do Brasil por conta desses problemas. No meu caso, não, eu queria ter essa experiência de vida, eu queria viver essa experiência. Por exemplo, no caso da Michelin, eu fui para a sede da Michelin, a sede mundial da Michelin, né, interagindo com pessoas do mais alto nível. Eu ia morar num lugar que na França, mas eu ia viajar para vários países da Ásia, dos Estados, da América do Norte, Canadá, Estados Unidos. Então, assim, teve uma visão de, poxa, eu quero viver essa experiência, né? Agora, facilitou, talvez,
o fato de que eu trabalhei 6 anos na Michelin antes de ir para a França, em definitivo, e ao longo desses 6 anos eu fui várias vezes para Clermont-Ferrand, a Michelin. Então, bem ou mal, também já conhecia um pouco o que era aquela realidade. E tinha muitos brasileiros que estavam lá também, né? Então, acho que isso tudo fez com que não fosse algo, uma mudança, um medo, né? Não tivesse um medo. Claro que morar lá, ficar longe, né? O primeiro momento, acho que talvez as maiores dificuldades eram nos eventos, né? Tanto familiares como dos amigos, em que eles estavam aqui se divertindo, juntos, unidos, e eu estava lá sozinho. Mas quando você vira uma chave e fala, olha, isso aqui eu não vou aproveitar, né? E talvez esse lado que você falou no início, gelado, né? De ser racional, eu acho que nem sou, não é nem um lado de não ter emoção, acho que eu tenho emoção, mas de ser muito racional. Eu falava, olha, eu tô lá, eu tô aqui, eles estão lá, se eu ficar sempre sofrendo com relação a isso, eu não vou viver. Então eu buscava o que tinha de bom de estar lá, seja viajar, seja curtir, né, a culinária francesa, o vinho francês, os amigos que estavam lá. Então eu sempre aprender a melhorar uma língua, o conviver com pessoas com mentalidade, cultura diferente. Então isso ajudou. E aí também, né, eu vim para o Brasil com frequência, então eu também conseguia manter de alguma forma esse laço. E eu acho um absurdo você ter vivido tudo isso sem mim. Eu acho. Então, esse é um problema que a gente precisa resolver. Mas você mencionou que foi muito importante porque a estabilidade dentro da empresa e o conhecimento de dentro da empresa te ajudou muito nessa transição. Mas como que foi, assim, quando você chegou lá? Existe alguma descoberta que você fez ao chegar lá que você não faria se você estivesse aqui? Acho que várias, né? Tanto, eu tinha 29 anos quando eu fui, era jovem, um brasileiro, assumindo uma função de liderança na França, sendo chefe de vários franceses mais velhos que eu, depois montando equipes na Ásia, né, nos Estados Unidos. Então eu tinha que coordenar pessoas do mundo todo. Então aprendi muito, primeiro como, né, foi um desenvolvimento pessoal do cargo que eu assumi, da responsabilidade que eu assumi, o fato de eu ter uma equipe que não era só... Eu tinha uma equipe na França que sentava próximo a mim, mas eu tinha equipes em vários países. Então eu tinha que fazer reunião toda semana com pessoas que falavam inglês, mas com sotaques totalmente diferentes, com modo de pensar, modo de falar, né, a cultura asiática. E não só a cultura asiática é diferente, mas entre os países asiáticos, a cultura entre eles também é muito diferente. Então, foram aprendizados que eu tive ali. Eu estava numa área que, bem ou mal, eu que criei a área, né? Era um projeto que existia, né, de constituição do PMO, do Escritório de Projetos da Michelin, que não existia até então, e alguém, um colega meu, né, que até virou um amigo, foi ele quem criou isso, mas ele não ocupava um cargo perene de formação, né? E aí eu assumi isso para, de fato, estruturar a área. Então, era tudo novo, e era novo também para as pessoas da Michelin. Então, eu tive que fazer política ali, porque as pessoas não acreditavam, eram pessoas que faziam projetos, construíam fábricas, ampliavam fábricas há 100 anos e achavam que não precisavam de um escritório de projetos. Então, eu tive que convencer tanto os gerentes de projetos, aqueles que estavam acostumados, engenheiros e tudo mais, mas também a alta direção da Michelin, de que aquilo ali iria melhorar a eficiência, melhorar a produtividade, a gente ia construir projetos melhores, fábricas melhores, mais rápido, com menos custo, com melhor resultado, né? Então, teve até um pouco de política também ali nesse sentido, né? E eu lidava com o CEO da Michelin Mundial, lidava com alta direção, né? Então era uma experiência muito, muito grande, né? E sem falar o lado cultural de viver em outro país, de morar, né, em outro país, de visitar outro país, né, de conhecer. E tem uma diferença que é muito grande entre conhecer outro país como turista e conhecer outro país como a trabalho. Mesmo que você não more lá, ou que você não fique lá tanto tempo, como na Índia, por exemplo, mas quando você vai a trabalho, você está mais em contato com a pessoa de lá, com a realidade de lá. É diferente de quando você vai como turista, que você só vê o ponto turístico, às vezes uma realidade totalmente artificial, né? Então, tudo isso foram aprendizados incríveis, e até aprendizado de estar longe da família, de estar longe do Brasil, de entender, né, a realidade do Brasil. E uma coisa que
por último, que é interessante, é que quando isso vale pra gente, né, como pessoa, por exemplo, você está vivendo com uma pessoa, eu te vejo todos os dias, você me vê todos os dias, às vezes a gente não repara tanto as mudanças. Quando você fica sem ver a pessoa por muito tempo, você vê, você fala, caramba, mudou, tá mais bonito, mais magro, o cabelo mudou, né, tudo mais. Isso aconteceu um pouco com o Brasil, né? Apesar de eu vir para cá com frequência, essa distância eu ia sentindo cada vez mais as mudanças que estavam acontecendo, né? E bem ou mal isso também contribuiu para eu decidir voltar depois, 5 anos depois, para ser candidato a deputado federal. E eu fiz uma transição, uma mudança um pouco menor do que essa, que você me importou de Brasília para o Rio de Janeiro. E quando eu me mudei, toda vez que eu volto em Brasília, alguma coisa em mim está diferente. E nas outras pessoas eu também vejo uma mudança. E é normal, as pessoas mudam, todo mundo muda no dia a dia, a gente sempre está evoluindo ou até mesmo regredindo. Mas é uma coisa que acontece, que é natural. Mas algumas pessoas, você falou assim, a gente olha de fora, vê, tá diferente, tá isso e aquilo. Alguém chegou a olhar pra você e chegou a mencionar, ou você viu também outra pessoa, que com essa distância você percebeu, não quero mais conviver, ou essa pessoa falou, não, voltou outra pessoa, tá diferente, voltou snob, da França, europeu. Eu tinha um cuidado muito grande, porque eu convivi, quando eu era adolescente, no ensino médio, com alguns amigos que tinham ido passar 6 meses nos Estados Unidos, fazer intercâmbio, e voltaram de lá dessa forma, né? Snobs, trocando palavra, português com inglês, passaram 6 meses. Então eu sempre tive essa preocupação de não ficar falando muito sobre a minha experiência lá. Eu só falava quando alguém perguntava, não era, não, mas eu vi isso na França, eu vi isso na Polônia, não falava. Quando alguém me perguntava, eu falava. Então eu tive essa preocupação justamente porque eu tinha vivido uma experiência antes com isso. Agora, eu senti mais essa percepção que você falou de que as pessoas achavam que eu estava snob ou alguma coisa, não foi nesse período, nessa passagem fora, foi mais até quando eu voltei e entrei para a política, estava assumindo algumas outras responsabilidades, algumas pessoas acharam isso, mas acho que não foi tanto por ter morado fora, e sim porque, consequentemente, né, a minha realidade acabou mudando. Então vamos falar sobre essa outra transição que talvez eu acho que seja a mais impactante, né? Você deixar um cargo de executivo fora do Brasil, um executivo de uma multinacional renomada como a Michelin, para pedir demissão, vir para o Brasil e se candidatar. E aí, antes disso, é claro que tem uma reflexão, né? Em que momento foi que você percebeu que não dava mais para só trabalhar como executivo, né? Só no sentido de não era algo que estava te preenchendo mais. Quando foi que você percebeu? Na verdade, foi uma evolução, não foi uma... Claro que tem sempre aquele momento da ruptura em que você toma a decisão, mas essa decisão ela veio aos poucos. Parafraseando um amigo nosso, que parafraseia também um livro, né? Primeiro foi aos poucos, depois foi de repente. Então, esse processo, ele primeiro começou quando eu fui para a França em 2012. E antes de eu ir para a França até, né, antes disso, eu tenho um amigo, o Diogo Haddad, que a gente ia todo dia para o trabalho juntos, e a gente até ficou muito próximo por conta disso, e a gente conversava muito sobre vida, sobre política, sobre Brasil, sobre questões amorosas e tudo mais. E a gente sempre teve essa ânsia de fazer alguma coisa diferente, né? E ele era um cara que a gente sempre discutia isso. Pô, será que a gente não está entrando num processo meio que, né, de gado? E não gado que acabou virando referência na política recentemente, mas sim de você estar sempre seguindo o rebanho e tudo mais. E quando eu fui para a França, ele me apresentou o Partido Novo. E ali ele falou, olha que legal, não sei o que, isso está surgindo na política, né, um partido diferente. Eu nem sabia que o Partido Novo era liberal, defendia o liberalismo. Era mais uma questão de ser gente que não era da política, gente nova na política, que estava querendo transformar a política. E eu comecei a acompanhar, né, isso em 2012, estava na França. Em 2015, outubro de 2015, o partido conseguiu o registro, né, no TSE. Eu me filiei de cara, assim, falei assim, poxa, eu quero ajudar nesse projeto. E até
fazendo um retrocesso, eu sou vascaíno, né? Nós somos, e eu sempre me incomodei muito com a situação política do Vasco. Só que até 2009 eu não era sócio. E eu sempre falava, poxa, eu não sou sócio, eu não estou contribuindo financeiramente, não posso votar, não estou ajudando em nada. E aí, assim que em 2009 abriu um novo plano de sócio, mudou a presidência, tudo mais, o Eurico saiu, o Roberto Dinamite assumiu, eu falei assim, agora eu vou entrar, eu quero ser sócio para poder votar, para não deixar o Eurico da vida voltar e também para poder contribuir financeiramente. Quando o novo surgiu, minha reflexão foi a mesma. Eu não sei se vai dar certo, se vai ser bom ou não, parecia fazer sentido, o estatuto era legal, as pessoas, as teses que ele defendia eram boas, eu falei assim, vou fazer o mesmo, porque eu quero poder contribuir, poder votar até para o partido ir para o caminho que eu acredito que seja certo. Esse foi a primeira etapa. Mas em 2013, começaram aquelas manifestações no Brasil. E eu não estava aqui. Aquilo também me incomodou. Eu falei assim, poxa, eu era muito novo na Direta Já, na Fora Collor, não participei de nenhum movimento político, nunca fui envolvido com política, né? Nunca sabia nem como é que era para ser filiado a um partido, nunca tinha ido a um evento partidário. E o Novo também tinha essa característica, né, de fazer um chamamento para as pessoas serem candidatos. E aí eu falei assim, poxa, eu não participei disso. Começou aquele movimento da Lava Jato, de começar a separar um pouco o joio do trigo, de começar a mostrar que tanto políticos quanto empresários corruptos iam para a cadeia. Eu não participei daquele movimento, e eu estava num momento da minha vida, né, quando eu comecei a tomar essa decisão por volta de 33 anos, que eu falei, poxa, se eu não fizer isso agora, quando é que eu vou fazer? E eu nunca acreditei que morando fora fazia sentido eu me envolver muito nessa realidade local, porque como não era um país que eu ia ficar para sempre, né, não tinha esse intuito, e o Brasil tem muito problema, eu falei assim, o que eu vou fazer aqui socialmente, alguma coisa de propósito nos Estados Unidos, por exemplo, ou na França? Eu quero fazer isso no Brasil, né? E aí eu pensei, eu não fui para a França, eu me mudei entre 2015 para 2016, eu me mudei para os Estados Unidos. Eu estava nos Estados Unidos, eu falei assim, poxa, eu não estou no meu país, quero ajudar, quero contribuir profissionalmente. Eu acho que eu já provei que eu sou um cara competente, né? Tenho uma carreira de sucesso. Isso antecipou um pouco um desejo meu, que eu sempre pensei que algum dia eu iria entrar para a política, mas eu pensava que isso ia acontecer quando eu estivesse já independente financeiramente, mais velho, eu ia meio que aposentado, né, na minha carreira de executivo, eu ia para a política. Mas esse processo, Lava Jato, aquelas manifestações, né, dos 20 centavos, o surgimento do Partido Novo, e um momento pessoal também, profissional, de falar assim, cara, eu fui para ficar 3 anos, já estou há 5, acho que é o momento de eu voltar. Isso tudo fez com que fizesse sentido eu voltar para o Brasil, né? E aí, eu quase voltei em 2016, no início de 2016, para ser candidato a vereador. Eu lembro, eu estava lá em abril, minha mãe foi lá para o meu aniversário, e eu falei para ela que eu ia fazer um vídeo para gravar para a candidatura a vereador. E ela falou assim, como assim? E ela me convenceu que não era o momento. Eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, eu não tinha me preparado, me organizado para isso. Então, essa transição também, talvez se eu tivesse feito em 2016, teria sido precipitada por vários fatores, mas também porque eu não tinha me preparado. E aí, quando eu pensei nisso, acho que faz sentido, mas eu não bati o martelo ali ainda, né? Mais no final do ano, juntou também que eu vim para o Brasil para as Olimpíadas, né? Vi também um pouco o que estava acontecendo aqui. Eu falei assim, eu acho que é o momento para fazer isso. Aí, no final de 2016, eu avisei a Michelin que eu queria voltar, e voltei em 2017. Então, assim, teve um lado de juntar vários motivos, várias motivações, mas saber que era o momento certo também, né? Sem filhos, solteiro naquela época. Se eu fizesse isso mais tarde, os riscos e as consequências seriam muito maiores, né? Eu tendo filho, sendo casado, né? Você tem um impacto que na sua vida. Bem ou mal ali eu sabia, sendo jovem também, né? Que minha carreira eu poderia voltar caso não desse certo. Mas você estava infeliz? Não. Não, eu acho que eu sempre tive 2 óticas, curto prazo e longo prazo. Eu sempre coloquei na minha vida profissional alguns marcos. Eu comecei na faculdade, terminei a faculdade, comecei a estagiar, terminei estágio, fui efetivado,
sempre eu olhava para frente, até para não ser infeliz, eu não ficava remoendo a minha carreira o tempo todo, né? Eu olhava e falava, vou ficar aqui nessa posição por mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo da complexidade, e ali eu estava tranquilo. E nesse ponto, foi um pouco isso que aconteceu. A minha vida cotidiana lá era tranquila. Eu gostava, tinha amigos nos Estados Unidos, a vida era fácil, eu viajava, eu não estava infeliz pensando no curto prazo. A minha infelicidade, eu não sei nem se é infelicidade o termo certo, mas o meu incômodo é que eu falava assim, poxa, eu saí da França, não estava previsto ir para os Estados Unidos eu ia para o México, e eu estava começando a funilar as opções dentro da Michelin no Brasil, e eu falava assim, pô, daqui a pouco eu tô aqui com 42 anos, hoje eu tô com 42, eu vou estar fazendo a mesma coisa, eu vou ter ganhado dinheiro, porque eu ganhava bem como expatriado principalmente, vou ter conhecido o mundo, visto várias culturas, mas eu não vou ter construído algo com propósito, algo que eu fale assim, caramba, realmente agora eu fiz algo que eu tenho orgulho de ser. Então, essa felicidade de longo prazo, ela existia, mas não era algo que eu ficava remoendo todos os dias. Mas se eu deixasse passar, e eu lembro bem, né, numa passagem da minha carreira, eu via pessoas tão competentes, tão boas que trabalhavam comigo, eu era estagiário ainda, e eu olhava para elas e assim, caramba, elas não evoluíram. Estão mais velhas que eu, bem mais velhas que eu, e eu falei assim, eu não quero ser essa pessoa no futuro. Então isso também me ajudou a construir meu pensamento lógico de como conduzir a minha carreira, para eu não parar e falar assim, não deixar que a minha carreira fosse levada pelo acaso, né? Apesar de que muitas coisas do acaso acabaram contribuindo para a minha carreira também. E teve algum dia dentro desse momento assim de transição e até mesmo já como político que você pensou assim, fiz uma loucura ou foi um dia muito difícil, você repensou? Acho que não, eu não me arrependo muito do passado, não me arrependo muito das coisas que eu fiz, principalmente as coisas que eu fiz com as informações que eu tinha na época, né? Por exemplo, hoje eu sei que quando eu fui candidato a governador, eu acreditava muito que eu era capaz de ser eleito. Eu não fui candidato achando que era impossível, né? Muita gente acha que eu já sabia que eu não ia ser eleito. Não, eu estava muito consciente de que era possível. Hoje, eu sei que não era possível, porque as coisas que aconteceram entre a minha decisão de ser candidato a governador e a eleição me dão hoje informações que eu não tinha naquela época. Mas com as informações que eu tinha, com a análise que eu fiz na época que eu decidi ser candidato, eu acho que eu tomei uma decisão certa, né? Então, não me arrependo dessas questões. Não olho para trás e falo, caramba, que loucura que eu fiz. Talvez tenha mais erros assim do cotidiano, né, de fazer besteiras cotidianas do que de grandes decisões na minha vida. Então, quando eu decidi ir para fora, acho que foi uma decisão correta. Quando eu decidi voltar, foi uma decisão correta. Talvez, assim, depois que meu mandato acabou, eu tomei decisões, talvez, que eu tenha talvez me arrependido um pouco mais, né? Porque ali foi uma transição, uma nova transição que eu não planejei, né? Talvez essa tenha sido a transição mais complicada, quando eu saí de deputado e quis voltar para a iniciativa privada. Eu não tinha muita noção do que eu podia esperar. Talvez eu tenha subestimado um pouco essa transição. Eu nem posso nem dizer que eu não me preparei, porque assim que eu vi que eu tinha perdido a eleição para governador e que eu não seria mais deputado em 4 meses, mais ou menos, eu decidi fazer o curso do BGC para ser conselheiro, né? Então, assim, não dá nem para dizer que eu não me preparei, mas não foi tão simples assim. E aí recebi alguns convites que eu recusei, que talvez esses eu devesse ter aceitado, mas também, mais uma vez, foi baseado na informação que eu tinha naquela hora. Eu achava que era a decisão correta. Por isso que eu não me arrependo tanto nesse sentido. Agora, é claro, isso faz com que eu aprenda, fez com que eu tenha aprendido, né, tanto a buscar mais informações, em algum momento, em alguns pontos, ter um pouco mais de humildade em algumas coisas, até porque a minha carreira ela seguiu meio que uma
não vou dizer uma linha reta porque teve muitas mudanças, mas eu digo linha reta de que ela foi dando certo, né? Ser eleito deputado federal, por exemplo, todo mundo achava que era uma maluquice, que era impossível ser eleito deputado. Eu tinha amigos que falavam... Ainda mais de primeira. Ainda mais de primeira. Né? Eu lembro 2 casos, né, mais emblemáticos para mim. Um amigo meu, eu posso até falar o nome dele, o Renato Silva, ele, quando acabou a eleição, ele trabalhou muito na minha campanha, me ajudou muito, né, como voluntário. E a família dele também, a Kátia, os filhos e tudo mais. E quando acabou, ele falou assim para mim, eu não acreditava que você ia ser eleito, mas você trabalhava tanto que eu me senti obrigado a te ajudar. Né? E ele ajudou muito, né? Pessoa que eu sou muito grato. Mas, um outro grupo de amigos, que também soube depois, que eles estavam acompanhando a apuração, eles falaram, pô, se ele fizer uma votação incrível, vai fazer 15 mil votos. E eram pessoas até que entendiam um pouquinho mais da política, e eu fui eleito. Então, assim... Com 53 mil. Com 53 mil votos. Então, até perdi um pouco o fio da meada, mas assim, não, eu acreditava naquilo ali, achava que era possível, né? Mas era muito difícil. Mas deu certo, né? Então, quando eu não fui eleito governador, acho que talvez tenha sido a minha primeira, profissionalmente, né, na minha carreira, minha primeira derrota, né? E que também não acho que foi uma grande derrota perder a eleição. O que veio depois que talvez tenha sido mais difícil, que realmente eu tive mais dificuldade em fazer essa transição de volta para o mercado. E, ok, você decidiu que você queria ter o seu propósito. Você alcançou esse propósito? Olha, meu propósito seria mudar o Brasil. Acho que o Brasil ainda não mudou como deveria, nem o Rio de Janeiro, se olhar num espectro mais micro, né? Agora, que eu acho que eu contribuí muito e ajudei muito a melhorar, ou pelo menos a não piorar, como eu poderia ter piorado se eu não estivesse ali, acho que sim. Mas eu não acho que eu já cumpri, talvez, o meu propósito nesse sentido, né? Mas eu não acho que a política é uma das ferramentas mais impactantes e com maior poder para impactar e mudar a realidade de um país, de uma cidade, de um estado. Mas ela não é a única, né? Quando você gera emprego, você está mudando. Quando você está sendo uma pessoa correta, você está mudando. Então, tem várias formas de contribuir para isso, né? Eu acho que eu faço isso no meu dia a dia. Agora, concluir, eu acho que talvez se eu ficasse 100 anos na política, eu não ia conseguir, porque tá muito difícil fazer com que o Brasil melhore. Mas eu acho que se cada um fizer a sua parte, né? Mas eu tenho a consciência tranquila, porque eu acho que em 4 anos como deputado eu fiz muita coisa e continuo fazendo de alguma forma, ajudando outras pessoas, né? Mas acho que tem momentos também da sua vida que você tem que fazer escolhas. E, como eu falei, da mesma forma que quando eu decidi ser candidato, eu fiz a escolha porque naquele momento eu era solteiro, não tinha filho, não pensava tanto na construção de patrimônio, de criação de valor para uma família. Hoje, isso é muito importante na minha vida, né? Sou casado, não tenho filho ainda, mas... Tem 2, Agnes e Marcos. É verdade, nossas filhotinhas. Mas quero ter filhos humanos, e isso tudo faz com que você fale, olha, opa, peraí, tenho que talvez redirecionar um pouco os esforços, mas eu não paro, né? De certa forma, te ajuda de outras formas também. E se você pudesse resumir o que a política te ensinou sobre você mesmo, o que seria? Eu sempre falei isso para as pessoas, né, desde que eu fui eleito, que todo mundo deveria ser candidato. Porque, na verdade, a sua pergunta ela dá para dividir em 2. Um é o candidato. Acho que o momento que você mais aprende sobre você é como candidato. Porque você tem que vender um produto. E o produto ali, no caso, né, você vende no sentido de querer conquistar o voto, né, que é como a pessoa contribui. Você tem que vender o conceito. Então, você tem que aprender sobre você, como as pessoas te veem, como é que você consegue mostrar que esse produto, o candidato, é o melhor de todos. E não necessariamente a melhor forma de fazer isso é a forma como você se enxerga. Então, e não estou nem falando de mudar quem você é, mas sim de olhar para você como um olhar mais de fora, como se você não fosse parte daquilo ali, né? Então, o primeiro aprendizado é esse. Você aprende quem você
como as pessoas te veem, quais são os seus melhores atributos. Você tem que ser humilde, mas ao mesmo tempo tem que ter uma pitada de arrogância, porque como você tem que se vender, você tem que falar que você é bom, né? Então, isso é difícil pra caramba. Então, não pode ser tão modesto assim. E você tem que aprender comunicação, aprender a falar, aprender oratória, melhorei minha dicção, né? Fiz a oratória, aprendi sobre internet, rede social, né? Muita coisa e mais, né? Aprendi muito sobre política, mas mais ainda também sobre Brasil e sobre Rio de Janeiro. E como deputado, depois, mais ainda, nesse último ponto, né? Como deputado e como candidato a governador. Eu rodei todo o estado do Rio de Janeiro, eu aprendi sobre segurança pública, sobre educação, sobre saúde, sobre economia, sobre tributos. Então, você acaba aprendendo sobre muito. E o deputado federal, né? O vereador, deputado estadual, deputado federal, tem papéis diferentes. Tem temas que o vereador é responsável, tem temas que o deputado estadual é responsável, né? Mas o deputado federal é responsável por tudo. Então, ele pode atuar sobre quase todos os temas, né? Tirando ali algumas especificidades. Então, você acaba tendo que atuar sobre muita coisa, votar sobre muita coisa. Por mais que você acabe se especializando em alguns temas, na hora que você está no plenário, você tem que ter um mínimo de entendimento do que você está votando, né? Pelo menos é o que deveria ser. Então, você aprende muito. E o lado também mais uma vez, e aí como candidato a governador, eu estava na televisão, estava fazendo debate, estava fazendo propaganda política. Então, é um outro aprendizado, né? Parecido conceitualmente, mas é outro nível de conhecimento que você tem que ter. De certa forma, o que a gente conversou até aqui é algo que você já está mais acostumado a falar sobre em programas, em podcasts, e eu estou gostando dessa dinâmica porque eu não tinha parado para pensar nisso até a gente sentar aqui, mas é uma nova entrevista, quase 6 anos depois da gente... Na verdade, 6 anos depois eu ter te entrevistado a primeira vez, que a primeira vez que eu te entrevistei foi em junho, se eu não me engano, de 2019, e depois outras mais em agosto, setembro, e até a gente começar a sair. E a profissão, né? Eu tô falando tudo isso porque eu quero falar de mim como jornalista, assim, isso tudo que você falou sobre você precisar aprender, você precisar estudar, você precisar conhecer, é algo que o jornalista também precisa fazer muito, assim, é algo que a gente... É uma brincadeira que eu costumo falar, mas que a gente é metido a especialista em tudo, porque a gente estuda muito de tudo. Então, naquela época eu estava especialista em gás, estava especialista em indústria. E a gente precisa muito fazer isso, eu acho que isso é uma forma de autoconhecimento, né, como você falou. Mas... Dizendo tudo isso, agora eu quero ir para uma terceira parte aí, a transição, que eu gosto de chamar de transição. Não sei se você gosta muito, porque a gente tem um debate sobre o que é transição ou não. Ele não considera mudanças transições, mas eu considero. Então a gente tem esse debate em casa quando a gente fala sobre o projeto. Eu acho que a transição é uma mudança, mas nem toda mudança é uma transição. Profundo. E agora eu quero falar sobre essa transição, que é a mais linda, o amor. Quando a gente se conheceu, quem convive com a gente sabe que o Bruno, que é nosso padrinho de casamento, seu amigo desde a faculdade, ele sentou do meu lado no congresso, na Câmara, da gente dentro do plenário, rolando sessão, ele sentou do meu lado e ele disse, olha, eu vi que você tá muito apaixonada, mas não fica muito não, porque... Ele é meio coração de gelo. E aí eu falei, então tá bom, beleza. E hoje estamos aqui. Você sempre foi visto como essa pessoa, né? O Bruno mesmo me falou isso, um cara focado, racional. Mas como é que foi para você se permitir, se apaixonar e até mesmo mudar depois de me conhecer e depois do casamento? Primeiro, eu acho que são dois fatores. O primeiro acho que sempre teve uma proteção, né? Eu sempre tentei me proteger para não me magoar. Acho que eu vejo, às vezes as pessoas falam assim, viveu o grande amor, acabou, terminou, brigou, sofrer por amor é legal e tudo mais. Eu nunca gostei muito disso, né? Sofrer por alguma coisa. Então,
eu acho que eu nunca quis me magoar nesse sentido. E segundo ponto tem a ver com você, no sentido de que você tinha as características que faziam sentido para mim ter esse relacionamento, né? Desde do primeiro, né, a primeira característica foi quando eu te vi a beleza, né? O lado visual, né? A primeira coisa. Mas depois, o lado da personalidade, de como personalidade no sentido tanto de ser divertida, ter bom humor, ser uma pessoa alta astral, leve, né? Apesar de ser intensa, né? Mas leve na rotina, leve e tudo mais. E depois juntou várias coisas, né? Família, né? Acho que os dois são muito próximos das suas famílias, tem famílias, né, legais e que eu gosto da sua família, acho que você gosta da minha família, né, e tudo mais. Tem o lado de gostar de música, apesar de eu ser uma nulidade na música, a sua família, né, acho que isso também contribui, né, gosta muito de música, todo mundo é músico, você canta pra caramba, né, então teve aquele jeitinho lá, você cantando pra mim no telefone, quando a gente estava distante. Os dois gostam de comer, né, comer bem, você cozinha bem, então assim, você vai somando, né, várias coisas. Mas principalmente eu acho que o lado de que desde que a gente começou a sair, sempre teve uma preocupação muito grande de fazer o outro feliz. Isso vale nos pequenos gestos e nos grandes gestos, né? Por exemplo, né, uma coisa que a gente faz sempre, quando a gente está dividindo alguma coisa, a gente sempre fica dividindo metade, 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 até não cabe dar mais para dividir metade, justamente porque quer que o outro Fique com a maior parte. fique com a maior parte, né? Então, essas coisinhas também do dia a dia, né? O acordar, você acorda rindo, cantando. Então, assim, tudo isso faz com que, né, fizesse sentido para mim. Eu tô achando que eles devem achar que eu fiz esse episódio pra ganhar biscoito. Com certeza. Parece. Eu poderia contar mais coisas, mas aí eu acho que teriam coisas que seriam meio impróprias também, né, pro horário. Mas eu vou deixar para Mas o que você acha que mudou em você dentro da nossa relação, assim? Depois personalidade, depois. Personalidade, alguma coisa mudou? Não sei, eu acho que isso talvez seja uma das coisas que fizesse sentido também. Eu não mudei tanto quem eu sou para estar com você, eu acho. Nem acho que você também tenha mudado. Então, mudou. Uma coisa que mudou antes eu era uma pessoa que gostava de sair o tempo todo, né? Tá na rua o tempo todo. Eu acho que tanto a política, o fato que eu saía tanto o tempo todo, estava sempre volto de muita gente, isso acaba se tornando cansativo, né? Até às vezes, né? Até antes de eu te conhecer, tinha vezes que minha mãe chamava para almoçar e eu falava, ela queria às vezes ir almoçar no shopping, em algum lugar na rua, eu falava, vamos almoçar na sua casa para ter um momento mais de privacidade, porque eu não tinha privacidade como político. Mas também hoje faz sentido eu ficar em casa com você, não preciso sair para me divertir, para encontrar outras pessoas, né? Apesar de sair bastante, né? E fazer muita coisa junto, mas não é mais uma necessidade. E o resto eu acho que não é uma mudança, né? O fato de estar sempre querendo fazer você feliz e estar buscando, né, agradar, acho que eu não mudei muito. Então, talvez até os nossos amigos dizem, né, que eu encontrei alguém, a Sara é o Paulo de saia, né? E acho que isso, de certa forma, não é engraçado que as pessoas dizem que os opostos se atraem, né? No nosso caso, totalmente contrário. Nós somos muito parecidos em vários sentidos, tirando o fato de que você canta muito, eu não canto nada, mas de resto a gente é parecido, mesma altura, né, várias coisas, mas eu não acho que eu mudei tanto. Você acha que eu mudei muito? Eu acho que você ficou mais emotivo. Isso sim. E se eu puder, né, também, eu faço de volta essa pergunta a mim também, mas é algo que eu sempre falo para as pessoas, que é o que o Juscelino Kubitschek fez com Brasília, né? Que construiu 50 anos em 5. E eu sinto muito que foi isso que aconteceu comigo também, que eu não envelheci 50 anos em 5, mas eu amadureci muito, porque é uma parceria e faz a diferença você estar casado com uma pessoa certa, com uma pessoa que te faz evoluir, te faz refletir,
que é você amadurecer, você aprender, você olhar para o que aquela pessoa é e o que aquela pessoa faz e você querer também absorver essas coisas. Então, nesse período, assim, desses 6 anos, aí, 60 anos em 6 agora, mas acredito que eu tenha amadurecido muito, porque eu vejo muito o que você faz, eu me inspiro muito, eu acabo me espelhando também e olho assim, você é mais velho que eu, então são 14 anos de diferença. 14 anos de diferença. Você, tudo isso que você viveu, né, como profissional, como pessoa, você já sabe coisas que dão certo, que dão errado. E eu acho que isso é uma coisa que faz sentido também da gente olhar e aprender, ou não querer ser, apesar de eu ser muito cabeça dura, de ser dona da razão, mas de olhar e falar assim, não, o que ele fala pode ter um pouco de sentido, porque ele já viveu, ele já experimentou. E aí... Acho que tem uma coisa que mudou mais pra mim, acho que tem a ver com casamento, mas também com a maturidade, é talvez essa questão de pensar mais do futuro financeiro da família, né? O senso de responsabilidade, que antes era uma responsabilidade só comigo, então, não estou falando só de dinheiro, né? Mas também de pensar, né, de forma responsável. Hoje eu me sinto responsável por você também, né, pela nossa família, pela nossa casa. Eu até comentei isso com algumas pessoas quando a gente casou, né, casou de verdade, no sentido, né, assinou o papel, né, teve a bênção, teve a cerimônia religiosa, que isso virou uma chave para mim no sentido de que não era só uma relação passageira, né, mas sim eu assumi a responsabilidade. Talvez até pelo fato de ser mais nova também, você está mudando para o Rio de Janeiro, né, está mudando a sua vida, isso para mim também virou uma chave nesse sentido da responsabilidade. E tem algo que você nunca falou publicamente sobre amor? Acho que várias coisas, mas não vou falar. Não sei lá. Difícil essa pergunta, né? Acho que eu já devo falar, não sei se eu falei, porque eu nunca falei muito sobre esse assunto publicamente, mas que eu acho, né, curioso, até falar isso com você. Quando eu comecei a sair com você, eu não estava buscando um relacionamento, né? Não estava atrás de uma namorada, ou de uma noiva, de uma futura esposa. E eu acho isso para mim a melhor coisa que tem, porque quando você... Parece até quando... Vou usar um exemplo uma comparação meio estapafúrdia, mas assim, quando você está procurando um objeto, você acha o outro, né? E o que você está procurando, você não acha. Então, eu acho que é um pouco parecido. Se eu estivesse procurando, talvez eu tivesse achado a coisa errada. Como eu não estava procurando, eu achei a coisa certa. Que fofo! Gostei. E aí, vamos para, acredito que o último bloco dessa conversa, dessas transições, que você já antecipou, que você, né, teve essa transição de sair da política, um engenheiro a CEO de jornalismo, algo que é totalmente diferente também das outras coisas que você fez, né? Você sempre foi da área de finanças, gestão, engenharia. Como é que você foi parar, né, como CEO de um jornal esportivo, assim? E como que essa transição se deu, né, para você? Eu entrei lá primeiro como CFO, né, para cuidar da parte financeira, então tem a ver mais com a minha trajetória profissional, que sempre foi gestão de projetos, finanças, então eu entrei lá para cuidar disso. Mas eu acho que qualquer empresa tem características comuns, né, necessidade de gestão de pessoas, de governança, processos, acompanhar de perto, né, qualidade no detalhe. Então, não foi uma transição para mim tão pesada. Claro que eu tive que aprender muito sobre mercado de mídia, mercado de jornal, como é que você ganha dinheiro com isso, quais são as dificuldades tecnológicas, as pessoas. Talvez, acho que a coisa mais complexa dessa transição tem a ver com a questão geracional. E eu saí do Brasil em 2012. Né, voltei para o mercado, entrei no lance em 2014. Foram 12 anos fora do mercado brasileiro. Nesse período, claro, estava em contato com o mercado francês, mas trabalhava na França, nos Estados Unidos também, com muita gente mais velha. Né? Então, eu acho que a transição mais difícil foi
lidar com jovens, pessoas mais jovens de uma nova geração e talvez também pessoas com uma formação profissional diferente, no caso do jornalista, né? Claro que me ajudou muito eu ser casado com uma, eu acho, mas essa mudança de como, e eu falo muito isso, né? Como é que você tira o melhor proveito das competências e dos valores das pessoas, isso é difícil, né? E não dá para você querer lidar com um engenheiro, com um jornalista, né, com uma pessoa de marketing da mesma forma. Isso vale para a formação profissional, vale para valores pessoais, culturais, né, idade, né, momentos de vida, tudo isso, e saber entender isso é um desafio, né? E aí, no caso, a gente tem lá mais de 100 pessoas, né, com ambições diferentes, com vontades diferentes, com características diferentes, e no lance, a gente tem muitos jornalistas, mas tem gente de tecnologia, tem gente de marketing financeiro, jurídico, então, como toda empresa tem, né, gente de todos os setores, mas essa chave de lidar com pessoas com outras ideias, outras visões e talvez de uma geração diferente tenha sido a transição mais difícil. E isso atrapalha um pouco o que você sonha como propósito, o que você vê como propósito, ou isso se encaixa dentro do seu propósito? Essa dificuldade ou o momento? O momento. Não atrapalha. Até porque a vida ela não é uma feita... Quando você pensa assim, eu tenho 42 anos. Na verdade, eu não tenho 42 anos. Eu tenho vários dias da minha vida que formam a minha vida hoje. Né? Não é uma linha... Você não pega, 42 anos. Você não lembra dos 42 anos. Você lembra, você que tem 28, você lembra o quê? De momentos. E vários momentos que às vezes se passam em um dia, em um mês, em uma semana. É uma viagem, é um trabalho, é uma entrega, né? No caso, uma campanha política, um mandato de deputado. Então, a gente é capaz de fazer várias coisas ao longo da vida, né? E eu acho que uma coisa não atrapalha a outra. E até porque é uma construção, né? Então, talvez... E aí entra o ponto, talvez, da minha vida que tenha sido, né, uma construção e uma coisa foi levando a outra. Eu acho que quando você está fazendo algo, você com certeza tira proveito daquilo de alguma forma no futuro. Se você faz bem feito, é claro. Você faz com dedicação. Então, eu acho que, de alguma forma, o que eu estou fazendo hoje vai me dar condições de cada vez mais ir na direção do meu propósito. Fora o fato, né? E aí tem um lado mais concreto. Por exemplo, lá no Lance, a gente contratou algumas pessoas que ou iam para São Paulo, ou estavam morando em São Paulo e queriam voltar para o Rio de Janeiro. Então, de certa forma, assim, né? A gente, com o trabalho que eu consegui executar lá e a equipe toda, a gente está conseguindo, talvez, fazer o crescimento do Rio de Janeiro. Salvar algumas pessoas de São Paulo. Quero que São Paulo cresça também. Mas, assim, a economia do Rio que está muito mal, é bom ter uma empresa como o Lance que tá crescendo. Então, nesse sentido de propósito, né, de curto prazo, de coisas mais imediatas. Agora, é claro, estou falando de 100 pessoas, de 2 pessoas, não estou falando de milhões de cariocas, de fluminenses brasileiros que a gente gostaria de estar transformando. Mas é aquilo, né, que se cada um fizer a sua parte, já vai muita coisa. E existe algum ponto em comum entre ser engenheiro, político e CEO de jornalismo? Bom, primeiro, pessoas. Segundo, gestão. Né? Como deputado, como político, você precisa muito pensar em como fazer as coisas mudarem ou melhorarem ou se manterem. Né? Então, acho que o trabalho de gestor, público ou privado, ele tem essa característica. Você tem que entender o problema. E isso é uma coisa que é muito complexa, geralmente as pessoas têm dificuldade, é realmente entender e analisar a causa raiz do problema. Né? O engenheiro estuda muito isso, pratica muito isso. E eu acho que talvez seja essa característica mais comum entre tudo, né? Porque a política tem um grande problema, principalmente no Brasil, é que as pessoas pensam em soluções imediatistas e não vão na causa raiz. E acontece muito também na empresa. Muitas vezes, analisa superficialmente o problema, não vai na causa raiz e a gente acaba não solucionando o problema de verdade. O outro é lidar com pessoas, né? Acho que política tem que lidar o tempo todo com pessoas, seja o eleitor, seja os outros políticos, e se você não
sabe lidar com pessoas, você não consegue exercer bem o seu trabalho. Perfeito. E olha, você deve ser, acho que deve não, você é o convidado que mais passou por transições Espero, nesse. espero não ter acabado. Acho que a única transição que eu não quero fazer na minha vida é a transição de esposa. Eu quero que essa fique para sempre. Bom, e depois de tantas mudanças, você acha que eu sou a planejada aqui, mas você acha que é possível planejar a vida ou ela é feita de acasos? Acho que os dois. Acho que se você também não tem uma visão, eu até falei isso, né, no início, uma visão de futuro, você vai ver a vida. Isso eu sempre me preocupei de estar lá com 80 anos, sei lá, 70 anos, e olhar para trás e falar: caramba, não fiz nada de legal, né? Então, esse foi um dos motivos de eu ter voltado para ser candidato a deputado federal. Agora, você também não pode ficar fazendo isso todos os dias, 24 horas, senão você pira e vai ficar sempre sofrendo porque não é feliz. Então, acho que tem que ter uma soma dos dois e também deixar algumas coisas acontecerem. Agora, se você é bom, é competente, é ético, tem bom relacionamento, lida com as pessoas da forma correta, acho que o acaso vai te levando também para o caminho certo, né? Até, por exemplo, eu fui para a França porque eu tinha trabalhado em 2 projetos com o tal colega meu que falei que estava exercendo a função, em 2 projetos que eram mundiais, globais, e eu era responsável por ele no Brasil. E ele gostou muito de trabalhar comigo, e ele me indicou para a vaga que eu fui para a França. Então, assim, eu sempre quis ir para a França. E é interessante que o meu primeiro chefe da Michelin, chegou para mim e falou assim: olha, Paulo, na sua função financeira, é muito difícil ir para a França, porque não é uma área que precisa de tanto especialista, porque na Michelin mandava muito engenheiro, até operador de máquina para a França, para outros países, para aprender sobre aquela máquina. E eu, como na área financeira, bom, não precisa tanto, né? Mas aí, graças a essa relação e ao trabalho bem feito, isso acabou me levando para a França. Então, acho que quando você vai criando, colocando sementinhas, vai trabalhando bem, vai criando relacionamento, vai entregando resultado, vai mostrando isso para as pessoas, esse acaso vai acontecendo, mas você pode dar uma direcionadazinha para que esse acaso aconteça da melhor forma possível. E agora eu só quero respostas curtas e diretas. Qual foi a transição que mais te ensinou sobre coragem? Poxa. Acho que vou voltar para o Brasil para ser candidato a deputado. Qual foi a transição que mais te ensinou sobre humildade? Quando eu precisei voltar para o mercado de trabalho depois de acabar meu mandato. E qual foi a transição que mais te ensinou sobre amor? Foi quando a gente adotou a Agnes. Brincadeira. Foi quando não, não foi nem quando eu me casei. Casei também, mas quando eu te conheci. Essa daí foi só biscoito mesmo. Bom, A Agnes é a nossa cachorrinha. Paulo, muito obrigada por aceitar meu convite, de conversar comigo aqui. Confesso que é engraçado conversar com você dessa forma, assim. Mas só tem um problema, né? A gente se conheceu assim, entrevistando. Espero que isso não seja o fim desse... Cara, que bobeira, pra que falar coisa? Que loucura, gente. Depois, por favor, brincadeira. Mas muito obrigada, porque você com certeza não podia estar fora desse projeto. Até onde eu sei, esse é o último episódio da temporada. Pode ser que a gente não tenha outros, mas eu fiquei muito feliz de encerrar dessa forma, porque você é a pessoa que mais passou por transições que eu conheço, que inspira muito. A sua história é uma história que me inspira todos os dias. Então, eu agradeço muito a você, de verdade. Muito obrigado. E aí, eu vou deixar para você aqui esse presentinho, que é um Moleskine do Transições. E eu quero terminar de um jeito diferente. Quero te perguntar, se você pudesse escrever uma dedicatória neste Moleskine que eu te entreguei, não como convidado, mas como meu marido, o que você escreveria para mim sobre as nossas próximas e as nossas próprias transições? Difícil, né? Primeiro, obrigado por me apoiar em todas as transições
que eu tive até agora, desde que a gente se conheceu, tanto nos bons momentos como nos mais maus momentos, mas também nas loucuras, né, que a gente viveu junto, e que a gente continue sempre fazendo novas transições em conjunto, desde vida profissional, vida, o dia a dia da nossa vida, né, nossos futuros filhos, que vai ser uma nova transição que a gente vai viver junto também, e que você também conte comigo em todas as transições que você quiser viver e que eu vou te apoiar. Obrigada. Essa foi mais uma história do Transições, um espaço para quem está pensando em mudar, já mudou, ou ainda precisa de um empurrãozinho para começar. Se você sentiu algo ouvindo esse episódio, compartilha com alguém que também esteja passando por isso. Paulo, obrigada por compartilhar não só suas transições de carreira, de vida, mas também as nossas transições juntos, que venham muitas outras, sempre lado a lado. E lembre-se, transições são difíceis, mas continuar num lugar onde você não cabe mais é ainda mais. Obrigada.